Olá, tudo bem? Nesse vídeo vamos tratar sobre os 4 tipos de projetos que nós temos como básicos na elaboração e análise de projetos e as características que todos eles possuem. Quando tratarmos sobre cada um, vamos falar sobre a definição, o conteúdo básico e a aplicação. O primeiro que nós costumamos trabalhar é justamente o projeto de financiamento. E aqui eu coloco de financiamento agropecuário, por ter relação com o nosso território de identidade. O projeto de financiamento agropecuário consiste em uma oportunidade para produtores rurais, afinal de contas possuem as linhas de crédito mais interessantes, não só com instituições financeiras típicas e clássicas como o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, mas também com fundações internacionais e entidades privadas. Além de ter os prazos mais longos, ela costuma também possuir juros mais baixos e muitas vezes até subsídios, de modo que você paga menos do que você pega emprestado. As linhas de financiamento, justamente por essas características, requerem do produtor, no caso o produtor rural, um maior rigor. Portanto, eles querem a apresentação de um projeto que contenha todos os requisitos que eles solicitam. O mais tranquilo é que esse projeto ele consiste basicamente em um formulário em que você, produtor, ou você que tem interesse, tendo uma unidade agrícola, vai preencher com os dados e colocar os documentos, e recomenda-se fortemente que se contrate um projetista para te auxiliar em caso de linhas mais amplas, mais caras, e algumas instituições inclusive o exigem. Mas se for algo mais simples, uma edital, alguma linha de financiamento que não exija isso, você pode preencher o seu formulário de acordo com as instruções que a gente fala aqui. Vai para aí, no link, tem aí com vocês, um modelo certinho de como você deveria preencher, de como seria esse formulário. Bom, nesse aí, a gente pode utilizar para quê? Para ampliar um empreendimento que já existe ou para criar um empreendimento novo, né? O que acontece? Você consegue ter também projetos de financiamento para outras áreas. Para o pessoal da informática, por exemplo, nós temos vários projetos de inovação e tecnologia que o governo tem realmente dedicado dinheiro justamente para essa área. O segundo tipo de projeto, que a gente trabalhou bastante, é o projeto de implementação simples. É um projeto que serve para qualquer tipo de empreendimento que você imaginar, inclusive um objetivo pessoal que você queira atingir. O projeto de implementação simples é um pequeno roteiro que você utiliza para atuar em suas atividades, em suas ações, e você sabe o passo a passo daquilo ali. A construção desse tipo de projeto de implementação simples requer basicamente 4 etapas. Primeiro, é necessário que você saiba onde você está pisando, e aí você vai ter o quê? Um diagnóstico. Esse diagnóstico, nós recomendamos que se utilize a ferramenta Matriz Fofa ou PFOA. Alguns a denominam de Matriz SWOT. O importante é que você conheça quais são os pontos fortes, fracos que você possui e que você entenda o mercado em que você está inserido através das ameaças e oportunidades. Observe que uma vez tendo o seu diagnóstico, você pode passar para o segundo passo no projeto de implementação simples. O segundo passo seria buscar descrever cenários. E o que são cenários? É uma realidade futura e possível, em que você imagina o que de melhor pode acontecer se você empreender naquele sentido, se você buscar aquele tipo de empreendimento. Mas você também deve construir o pior cenário, ou seja, o que poderia acontecer de pior caso eu invente de fazer isso aí. Caso as ameaças vençam as oportunidades e os pontos fracos sobreponham-se aos meus pontos fortes. Nesse caso, você deve ter pelo menos 2 cenários para você compreender, basicamente, se vale a pena, porque o melhor tem que ser fantástico, tem que ser muito bom, e o pior tem que ser suportável, porque ele é possível. É nesse momento que você faz uma análise rigorosa dos riscos de acontecer o pior cenário, é nesse momento em que você faz uma política de contingências, ou pelo menos de alternativas, caso ele aconteça. Bom, uma vez que você conseguiu enxergar os cenários futuros e possíveis daquilo, você já está capacitado para delinear firmemente e finalmente a versão final do seu objetivo. Antes, você tinha apenas um esboço daquilo que você queria fazer. Agora você já sabe. No vídeo anterior, nós explicamos como se faz um objetivo e é necessário que você siga todos aqueles passos e recomendamos a ferramenta 5W2H e a ferramenta SMART. Agora, feito o terceiro passo, agora que você sabe quais são, onde você está pisando, diagnóstico, os cenários possíveis, ponto 2, e você agora tem um objetivo, que a gente costuma dizer que é o coração do projeto, agora você já pode ter a sua estratégia. A estratégia nada mais é do que o detalhamento do passo a passo de como você vai atingir o objetivo que você criou.
é quando você pega o objetivo e vai quebrando em pequenas metas ou grandes metas para depois quebrar em metas menores, a depender do tamanho do seu objetivo. E aí você consegue ter uma estratégia de cada passo que você vai ter que percorrer para você conseguir concluir aquele projeto. Essas metas devem ser divididas a um ponto de que as tarefas, ou seja, a menor atividade que você vai cumprir para atingir esse objetivo, o conjunto de tarefas é o que determina a sua estratégia, tenham entre 4 e 8 horas. Isso não é uma regra, é uma recomendação, mas é interessante que você a siga. Ou de 8 a 80 horas, né? Ou de 40 a 80 horas no máximo, né? Inicialmente, se for um projeto pequeno, de preferência que tenha até 4 horas. Que tenha pelo menos 4 horas, aliás, e que tenha no máximo 40 horas. Ou 8 horas no mínimo, se for maior, e o máximo de 80. Por quê, Pro? Porque você vai ter aí muitas tarefas se você quebrar demais. E se você não quebrar, se você colocar tarefas muito grandes, você vai ter a possibilidade de se perder. Bom, esse é um projeto de implementação simples, mas nós temos aqui um terceiro tipo de projeto, que é o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, ele busca a investigação de um objeto científico. O que é um objeto científico? É aquilo que você deseja determinar na definição de uma verdade repetível, ou seja, uma tese. Você parte de uma hipótese, hipo é falso, tese é teoria. Você parte de uma teoria pseudo, verdadeira, ou que ainda não está comprovada, uma hipótese a princípio falsa, que você passa por um método de investigação e após a investigação você comprova se realmente ela é falsa ou se ela é verdadeira e se torna uma tese científica. Esses projetos de pesquisa, eles são importantes também para conseguir financiamento. Você tem diversas linhas de financiamento de pesquisa, mas eles são mais importantes para que você conheça bem o roteiro daquilo que você vai trabalhar. Uma investigação, é muito possível que você se atenha a um pequeno detalhe do projeto e você se perca com o todo. No projeto de pesquisa, você pode conseguir junto a FAPESBs, aqui na Bahia, FAPESB, em São Paulo, as fundações de amparo, CAPES, CNPq, uma série de linhas de financiamento para promover o seu estudo, entre outras famosas mundialmente. Qual é o conteúdo básico? Bom, você tem o tema, que é o que você vai trabalhar. É fundamental que tenha uma justificativa. O que seria isso? A justificativa é você explicar por que seu projeto é importante, por que vale a pena você investir tempo nele e alguém investir dinheiro, se for o caso de um financiamento. E então, você vai formular o seu problema. O seu problema nada mais é do que uma pergunta que você quer responder. Essa pergunta não pode ser simplesmente sim ou não seria científica. Essa pergunta deve ser algo em que medida, o quanto, o como, em que você descreveria um método. O problema seria, portanto, isso. Você vai ter os objetivos. Por que no plural? Porque você vai ter o objetivo geral e você vai pelo menos dar uma dividida para você ter os objetivos específicos. Objetivos específicos, a gente disse lá, e como se fosse a estratégia, seriam o que a gente corresponde no projeto de implementação simples, o que a gente chama de meta. Seria a divisão do objetivo geral em pequenos objetivos. Observe que há muita gente que se engana e coloca um objetivo específico maior do que o objetivo geral. Repare, o objetivo específico ele deve estar dentro do objetivo geral, de modo que a soma de todos os objetivos específicos consubstancie o objetivo geral e que ele seja completo em todos os objetivos específicos. Portanto, você teria uma estratégia no seu projeto de pesquisa completa quando você dissesse que você tem todos os pequenos objetivos específicos juntos compõem o objetivo geral. Repare que é necessário que você tenha metodologia. Por quê? Porque quando se fala de ciência, o método tem que ser confiável. Senão você não vai estar testando a consecução de uma verdade. A metodologia, você vai trabalhar com métodos, materiais, você pode trabalhar com instrumentos. Essas ferramentas são formulário, questionário, roteiro de entrevista. Os métodos podem ser indutivo, dedutivo, dentre outros. Você pode ter também, dentro da metodologia, os materiais que você vai utilizar se você fazer algum tipo de experimentação. Todo projeto de pesquisa possui um cronograma, ou seja, quando ele começa, quando ele termina, quando vai ser suas etapas. O orçamento é fundamental para que você descreva quanto você vai gastar e se aquilo que você vai receber de linha de financiamento é capaz de fomentar tudo aquilo que você pretende fazer. Finalmente, referências bibliográficas. Ninguém trabalha com pesquisa sem antes utilizar o estado da arte, ou seja, aquilo que já descobriu, já se sabe a respeito. Finalmente, nós temos o plano de negócio. É extremamente interessante o plano de negócio. A gente vai trabalhar em caso de empreendimentos. E apesar do slide aqui já trazer um conteúdo básico, e eu espero que vocês trabalhem de fato, que nós trabalharemos o conteúdo básico, o plano de negócio é tão profundo e tão importante que ele exige para si um vídeo só dele. E, bom, aqui no plano de negócio o que a gente precisa saber é que é um documento
que especifica por escrito o negócio que você quer, não só iniciar, como também quando você quer expandir. Bom, o plano de negócio, ele tem a finalidade de que você tenha menos riscos, ou seja, ali você está escrito tudo direitinho o que você quer, então, bom, corre menos riscos de você encontrar algo imprevisível, né? No plano de negócio você vai ter que ter uma pesquisa de mercado, você vai ter que conhecer se existem fornecedores para aquilo que você deseja, se a matéria-prima é suficiente para fornecer a quantidade de produtos que você deseja produzir, se há a demanda para tanto. É aí que você vai conseguir descobrir todas essas informações para que não aconteça o que acontece com a maioria das empresas micro e pequenas no Brasil, em que nascem em poucos meses, menos de 6 meses, já se encontram no fim. Finalmente, você vai colocar aqui no conteúdo básico o resumo daquele seu negócio. Você vai ter que se identificar, dizer quem é você, o que você tem de experiência, porque isso conta para você conhecer se a pessoa realmente ela tem o perfil daquele negócio. E algumas coisas básicas que você aprende da administração, que a gente já falou a respeito, que a gente tem uma aula para tratar sobre todos esses pontos aqui. E, bom, no finalzinho você coloca de onde vai sair o dinheiro. Tá joia? Bom, pessoal, mas quais são as características que os projetos possuem, né? Bom, os projetos possuem basicamente duas características. Eles são temporários, ninguém faz um projeto para durar para sempre, e eles são específicos, ou seja, é um projeto para cada tipo de objetivo que você quer criar.